Bom dia. Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Tudo certo. Ótimo. Eu esqueci, quando é que é a nossa prova? Vocês se lembram? Professor, daqui umas 3 semanas. É que o pessoal está cobrando prova. Eu falei, não é possível, caramba. A prova foi outro dia, É poxa. porque começou as PS semana passada, mas a sua é a última. É, eu me lembrava disso. Mas tudo bem. Bom, hoje a gente vai dar uma espiada em PG. Só digitar aqui. Já temos 8. Espera os. Não, são 6, 7h59, faltam uns minutinhos. Tem umas menininhas bonitinhas aqui, bochechinha vermelha, cabelinho loirinho. Não está aparecendo o nome, quem que é? Vamos ver. Olá, professor. Oi? Essa aqui, É. essa loirinha que tá falando comigo é bonitinha também. Olá. Tinha o quê? Uns 3 anos, 2 anos? Acho que era 2. Clariana, isso. Essa outra aqui, a Nicole, parece com a minha filha quando era pequena. E tem um bicho nervoso aqui, é a Gi, não é? Pitbull. Ela é brava. Bem, vocês chegaram a fazer alguns exercícios sobre PA? Apareceu alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar? Essa semana eu estou terminando aqui alguns vídeos de sequências, alguns exercícios específicos já estão gravados, eu estou em fase de edição de PA e também de PG, né, para a gente fechar a ideia de sequência, que é um pacote só. E aí eu posto para vocês, deve dar sei lá, uma meia dúzia de 10, mais ou menos. Alguns exercícios comentados e tudo mais. Aí eu creio que com esses problemas resolvidos e postados, as coisas fiquem mais tranquilas. E não me recordo, mas eu acredito que não. Eu separei aqui o gabarito, né, do caderno 3, tanto da minha parte quanto da parte do Zé Maria. Eu separei do caderno principal, deixei só a parte de resolução dos problemas mais complexos, e embora não seja uma resolução assim que eu goste muito, né, porque eu gosto de mostrar as passagens, enfim, os detalhes, mas de qualquer forma é a solução do problema, ou na dúvida tem lá o encaminhamento. Na pior das hipóteses, pelo menos você percebe qual é a saída. Mas eu aconselho sempre que quando buscar a solução de um problema que você não conseguiu resolver lá no gabarito, não desenvolva como o gabarito faz. Ele faz de modo muito simplificado, muitas vezes, né? Procure desenvolver os passos necessários, todos, para que você se habitue a isso. Por quê? Porque numa prova dissertativa, né, de vestibular, que eu estou falando principalmente, o desenvolvimento da questão é muito contado pelo examinador. Muitas vezes nem interessa se a resposta está correta. O que interessa realmente é a memória de cálculo, é o desenvolvimento. É ali que ele vai ver se você está com o raciocínio necessário e correto para obter a solução do problema. Eventualmente, a resposta errada é um detalhe, por incrível que pareça. Por quê? Porque quem tem o conceito, quem tem a mecânica de fazer o desenvolvimento, se chegar numa resposta errada, indubitavelmente, ele vai perceber que errou. E em algum momento ele volta e refaz os cálculos, né?
Então, conta muito a memória de cálculo. Numa escala de 0 a 10, eu poria 9, né? E em detrimento da resposta final. Porque muitas vezes economiza-se passagens, chega-se na resposta final, mas sabe lá Deus de como que o aluno pensou aquilo. Não fica claro para o examinador. Consequentemente, ele não avalia de modo tão positivo quanto seria o desejável. Então, toda vez que escrever o desenvolvimento de uma questão, considere que você está escrevendo para alguém que tem dificuldade em entender. Então, a sua escrita tem que ser clara o suficiente para que quem, não entendendo, não sabendo muito bem do que se trata, ao lê-la, consiga entendê-la, né? Perfeitamente. É como se eu resolvesse um problema para vocês. Eu posso economizar N passagens na solução de um problema, só que ninguém entende, tá certo? Então, eu devo mencionar, pelo menos citar, as passagens necessárias para que a solução fique clara a todos. Senão, não tem serventia nenhuma, né? Chegar na resposta só, não tem muita serventia, tá certo? É isso. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu abrir o Wordpad para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Caramba, nunca ler a minha face corretamente esse trem aqui. Eu preciso configurar de novo. Vamos lá, então. Tá aqui. Um instante. Compartilhando. Vamos, bichinho. Trabalha. Isto. Pronto. Deixa eu passar para cá. E agora botar o outro para lá. Pronto. Tá vendo aí? Não. Ah, não, não compartilhei ainda. Só mudei de monitor. Apresentar agora. Uma tela inteira. Eu vou fechar a minha câmera para que não fique aquele quadradinho horrível e a tela fique otimizada. Tá? Onde é que eu fecho a minha câmera? Tá vendo aí? Tudo tranquilo? Tá vendo? Agora sim, professor. Tá. Mudei para o outro monitor, que tem uma resolução melhor e fica mais interessante. Bem, então, o que nós veremos hoje? Nós veremos a sequência numérica, dando continuidade à aula anterior, a sequência numérica chamada progressão geométrica. Aula anterior, sequência numérica chamada progressão aritmética. Qual é o objeto do conhecimento? Esse é o módulo 13. É definir o que seja uma progressão geométrica. Na sequência, como encontrar a forma ou fórmula do termo geral da sequência PG. Perceber a relação entre membros da PG, estabelecendo o padrão que a caracteriza, né? Diferenciando a sequência da sequência PA. Há algumas propriedades pertinentes à sequência PG. Depois, como obter a soma, né, de uma PG finita, a soma dos termos. Por que finita? Porque se for infinita, a resposta é infinito, né? Só que esse infinito tem um detalhe. Eu também posso obter a soma dos termos de uma PG infinita, desde que ela seja convergente, ou seja, embora ela tenha infinitos termos, o último termo tende para um certo valor, é infinitamente pequeno, então ele tende a zero. Então, embora ela tenha infinitos termos, eu posso obter a soma destes termos. No caso de uma razão maior que 1, o subsequente sempre vai crescer em relação
anterior, consequentemente vai para infinito, não tem como obter a soma, exceto que a soma é infinita. Então, esses serão os nossos objetos de conhecimento. E para que você possa apreender esses objetos, as habilidades pertinentes são identificar os padrões, né, que estabelecem lá a condição da sequência ser PG, perceber princípios de contagem, né, resolver situações, problemas envolvendo lá a realidade e conhecimentos numéricos. Uma vez resolvido o problema, perceber se é razoável ou não o resultado obtido. Eventualmente, a gente vai, dependendo do dado, obter uma resposta ou respostas e descartar alguma por conta dos dados iniciais, né? Resolver situações, problemas, cuja modelagem matemática necessita lá dos conhecimentos algébricos. Então, existem algumas especificidades que a gente vai discutir nas questões, na forma de escrever a sequência, em função dos dados que o problema oferece, tá? E, finalmente, de modo menos comum, utilizar informações gráficas, né, vindas num gráfico, ou tabelas, para que você possa interpretá-las algebricamente. Aqui, no caso da PG, é menos frequente. Então, vamos lá à definição inicial, tá? Então, o que é uma progressão geométrica, conhecida como PG? Pelo livro, né, nós temos aí, eu copiei aqui a definição, dado o número real não nulo Q, define-se PG, de razão que, uma sequência numérica dada por A1, A2, A3, enfim. O A é um termo qualquer. O índice 1 indica a posição do elemento na sequência. Note que aqui eu tenho A1, A2, A3, pontinhos, AN-1, na sequência AN, o AN, e continua pontinhos indo para infinito. Então, essa sequência é uma PG de infinitos termos. Mas, traduzindo aquilo lá em cima, de que modo a gente poderia definir a progressão geométrica? Definimos como a sequência em que o termo posterior, por exemplo, o A2, é o termo anterior a 1 vezes uma constante que eu chamo de Q. Lá na PA eu chamava de R, né? Como aqui é um produto, lá era uma soma, eu mudo o chamamento. Ao invés de R eu chamo de Q, tá certo? Então eu posso dizer que a PG é aquela sequência em que o termo posterior é o anterior vezes uma razão, que é um valor constante. Ou ainda, o termo sucessor é o antecessor vezes a razão. Ou ainda, tem uma outra forma de defini-la. O termo posterior dividido pelo termo anterior será igual a uma constante, razão K. Então, tem essas duas maneiras de indicar a progressão geométrica, que o posterior é o anterior vezes uma razão, ou então, que o posterior dividido pelo anterior dá a razão, que dá na mesma, né? E esse N, que indica a posição do elemento, obviamente, pertence ao conjunto dos naturais de estrela, ou naturais não nulos, claro. É o termo primeiro, 1, segundo, 2, e assim por diante, né? Então, está aqui a definição de PG. Portanto, de modo genérico, eu tenho aqui uma PG, A1, A2, A3, A4, AN, pontinhos e pontinhos, né? Eu sei que o posterior dividido pelo anterior será o posterior dividido pelo anterior, que será o posterior dividido pelo anterior, né? O posterior ao AN é o AN mais uma posição, então AN mais 1 dividido por AN. E todas estas razões, obviamente, para que seja a sequência PG, tem que dar um valor constante, que eu chamo de Q, né? Cuidado, eventualmente ele dá uma sequência em que os primeiros se caracterizam como PG, mas quando você pega lá pelo meio ou lá pelo final, não vai dar o mesmo valor. Então, fica atento a isto. É a identificação da sequência PG. Se não atender a esta condição, não é PG, é simplesmente uma sequência qualquer, tá? Fica esperto nisso. De tal forma que a PA
é conveniente escrever uma PG de 3 termos desta maneira, né? Então, eu tenho aqui um primeiro termo, um segundo termo e um terceiro termo. Note que o termo do meio, né, eu coloquei xq. O anterior, x. Quando eu divido este por aquele, obviamente dá razão que este termo será o anterior vezes uma razão, portanto, xq quadrado. Então, esta é uma forma elementar de escrevermos uma PG de 3 termos, mas ela não é conveniente para a resolução de certos problemas, tal qual nós vimos em PA. Então, há uma forma mais interessante de escrever a PG de 3 termos, que é esta. Eu parto do termo do meio, que é x, o posterior a ele será ele vezes uma razão, e o anterior a ele será ele dividido pela mesma razão. Então, esta é a forma mais amigável, né, de escrevermos uma PG de 3 termos. Por quê? Para resolvermos problemas que geralmente envolverão os dados. Dado uma PG de 3 termos em que a soma é tanto e o produto é tanto, pronto, é esta forma a melhor para escrevê-la. Por quê? Porque se envolve o produto, a hora que eu multiplicar estes elementos, né, eu terei o cancelamento do que com o que. Ou seja, de duas variáveis, uma desaparece e eu fico com somente a variável x. Uma equação a uma variável, estou lá com a resposta. Então, não se esqueça disso. Esta é a forma mais adequada, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha a PG 1, 3, 9, 27 pontinhos. Percebo que isto é uma PG. Por quê? Porque se nós dividirmos o posterior pelo anterior, sempre haverá uma razão. Então, eu divido 3 por 1, divido 9 por 3, o 27 por 9, e percebo que todas estas divisões resultam em 3, uma constante. E nesta sequência eu tenho o A1 como 1, o A2 como 3, o A3 como 9, o A4, 27 e assim por diante. E eu percebo que o posterior é o anterior vezes o 3, ou o sucessor é o antecessor vezes o 3, caracterizando a sequência como uma PG. Descobri o padrão dela, né? Certo? Continuando aqui. De forma análoga à PG de 3 termos, para resolvermos certos problemas, é conveniente escrever a PG de 5 termos de uma forma amigável. Aqui eu tenho a PG de 5 termos escrita na forma elementar. Comecei com o termo x, multipliquei-o por uma razão, xq, multipliquei este pela mesma razão, xq quadrado, xq ao cubo e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho uma PG de 5 termos, sem problema algum. Mas, não é conveniente para a resolução de problemas que envolvam no dado a soma é tanto e o produto dos termos é tanto. Qual é a forma conveniente, né? A melhor forma é pô-la neste formato. Eu risco 1, 2, 3, 4, 5 termos, pego o termo intermediário, né? O que é o intermediário ou o termo médio? É aquele equidistante dos extremos. Então, veja, este é um extremo, este é outro. Este dista 2 e dista 2 dos extremos. Eu posso pensar neste e neste como extremos também. E note que este dista 1 e dista 1 dos extremos. Esta é uma propriedade também da PG que veremos daqui a pouco. Então, a PG de 5 termos mais conveniente é esta. Começo com x, multiplicando por uma razão, obtenho o próximo. Multiplicando ele por uma razão, obtenho o próximo a ele. Se daqui eu multipliquei, para voltar eu faço o caminho inverso. O caminho inverso da multiplicação é a divisão. Então, divido pela razão e divido novamente, dividindo este pela razão, xq quadrado. Então, esta é a forma adequada, né, para escrevermos uma PG de 5 termos, em que o enunciado declara que a soma dos termos é tanto, que o produto dos termos é tanto. E note,
Efetuando o produto, né, conforme lá o dado do problema, efetuando o produto dos termos, o que acontece? O o q quadrado cancela com aquele q quadrado. Esse q cancela com esse q, eu fico com uma única variável na minha equação, que é a variável x. Agora, faça a mesma coisa lá em cima, né? Olha a nhaca que vai dar. A hora que você multiplicar isso, por isso, por isso, por aquilo, vai ficar x à quarta, x à sétima, x à nona, x à décima. Ninguém merece, né? Então, não tem nem por onde discutir a vantagem deste processo, ou deste método, tá certo? Não esqueça disso. Lembrando sempre, né, que isso envolve a resolução de problemas cujo dado fala na soma e no produto de certos termos da sequência. Tá? Forma do termo geral. Tal qual nós vimos na PA, um termo geral da sequência PG também é chamado de AN, onde esse N indica a mim a posição do elemento na sequência. Tá? Desta maneira, eu tenho que o primeiro termo, né, é o A1. Então, A1 é igual a 1 mesmo. O A2, segundo a regra da sequência PG, é o anterior a 1 vezes uma razão. Então, eu posso escrever o A2 como sendo A1 vezes Q. O A3 é o anterior a 2 vezes a razão. Só que, note bem, quem é o A2? O A2 é A1 vezes Q. Então, no lugar do A2, eu porei A1 vezes Q. E por que isso? Você já vai perceber. Então, no lugar do A2, eu escrevo A1Q. Portanto, fica A1Q que multiplica Q, A1Q quadrado. Eu estou escrevendo um termo em função do primeiro e em função da razão, para que eu diminua a quantidade de variáveis. E desta forma eu continuo. Quem que é o A4? O A4 é o anterior a 3 vezes a razão. Está aqui. Mas, quem que é o A3? O A3 foi obtido aqui. O A3 é o A1 vezes Q quadrado. Então, no lugar do A3, A1 vezes Q quadrado. Vezes Q. Vezes Q. Portanto, o que é que eu fiz aqui? Eu escrevi o A3 em cima do A1 e da razão. De modo que o A3, desculpe, o A4, ele será A1 vezes Q ao cubo. Se eu continuasse esse trem aqui, né, como diria o mineiro, eu teria que o AN vai ser quem? O A1, que é o primeiro, vezes a razão, N menos 1. Por que N menos 1? É só você observar. Se for 3, expoente é 2. Se for 4, expoente é 3. Se eu fizesse outros, você perceberia que este expoente posto aqui sempre será a posição indicada do elemento menos uma unidade. E aí eu chego na forma do termo geral. Ou seja, um termo qualquer será sempre o produto A1 vezes a razão elevado a n menos 1, onde n é a posição do elemento na minha sequência. Tá certo? Então, esta é a forma do termo geral da minha sequência. Muito útil para resolvermos problemas. Reitero, A1 é o primeiro, e Q é a razão, e N é a posição do elemento na sequência. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Tá. Vamos fazer um exemplo para a gente poder perceber estas coisas que a gente está discutindo aqui. Então, seja PG de 3 termos, em que a soma deles é 13 e o produto deles é 27. Escreva PG. Veja, enunciado fala em soma e produto. 3 termos. Opa, vou escrevê-la na forma correta. Então, eu ponho aqui x no termo médio, o próximo x vezes a razão, o anterior, ele dividido pela razão. Né? E agora, eu sigo os dados. Eu sei que o produto deles é 27. Então, xq vezes
x sobre q, desculpe, vezes x xq é 27. A hora que eu efetuo o produto, eu faço o cancelamento da variável q. X ao cubo é 27, portanto, x é 3. O que eu acabo de descobrir? O termo médio. Uma simples equaçãozinha, sem vergonha, me levou para o termo médio, né? Tá certo? Então, veja a vantagem da forma correta. Se você não fizer assim, o que é que você terá? Você vai cair no sistema. Vamos supor que você escreva, só para que você perceba aqui a enrolação que vai ser. X, né? A PGX, a outra seria, o outro elemento seria x vezes q, o outro elemento seria x vezes q ao quadrado, dando 27. Eu teria aqui x ao cubo, que multiplica q ao cubo, dando 27. Tá certo? Ou seja, uma equação a duas incógnitas. Teria que encontrar outra equação que envolvesse as duas incógnitas para eu poder resolver um sistema, só que é um sistema que envolve exponencial, expoentes, potências. E aí a coisa fica complicada. Então, a melhor forma é esta. Dando sequência, se eu achei o valor do termo médio, eu sei que agora a soma x sobre q mais x vezes q é 13. Foi dado no problema, né? De modo que eu posso agora, com uma equação a uma incógnita, substituindo o valor de x na equação dada, eu tenho lá que 3 sobre q mais 3q é 13, né? Multiplicando todo mundo por quê? Para cancelar este denominador, né? Eu tenho que 3 mais 3q quadrado, menos 13q, já trouxe para o primeiro membro, e agrupei os termos semelhantes daqui, caí onde? Numa equaçãozinha sem vergonha do segundo grau. Que resolvida, aqui não dá para sair por Girard. Por quê? Porque a soma seria 10 terços, né? E aí fica meio xarope de você descobrir, não compensa. Fazendo por Bhaskara, eu chego nas raízes 3 e 1 terço. Mas o que é 3 e o que é 1 terço? É o quê? É a razão. E note, se a razão for 3, o posterior vezes 3, o outro vezes 3, a PG será crescente. Se a razão for 1 terço, o anterior vezes 1 terço, estou dividindo por 3. O que obtive vezes 1 terço, dividi novamente por 3. A PG será decrescente. Então, eu tenho duas possibilidades. Já que o problema não cita no enunciado se a PG não faz menção, não faz referência, se a PG é crescente ou decrescente, né, não interessa, eu vou ter que usar as duas possibilidades, né? Então, eu faço. Se o Q for 3, a minha PG será o quê? Se esse termo eu já descobri que é 3, eu o coloco aqui, multiplico-o por 3, obtenho o subsequente. Divido por 3, obtenho o antecedente, ou sucessor e anterior, ou posterior e anterior. Então, se o Q for 3, a minha PG é esta. Por outro lado, se o Q for 1 terço, né? Lembrando que o termo médio é 3, coloco lá, o posterior vezes 1 terço é 1, o anterior é ele dividido por 1 terço, é 9. Tá? Quem divide por 1 terço multiplica por 3. Desta forma, eu tenho a PG, se Q é 3, crescente, e a PG, se Q é 1 terço, decrescente. Tá bom? Aqui, a PG tem uma característica interessante. Eu posso dizê-la estacionária. Quando é que a PG seria estacionária? Quando a razão quando a razão for 1. Então, o primeiro termo é 5. Multiplica por 1, 5. Multiplica por 1, 5. Multiplica por 1, 5. Então, neste caso, né, embora não pareça muito, eu tenho aqui uma PG de razão 1.
PG estacionária, ou seja, ela não muda. Nós podemos tê-la também, além de crescente, decrescente, estacionária, alternante. Veja só, a razão menos 1. Suponha que o primeiro termo seja 5. O posterior será ele vezes menos 1, menos 5. O posterior vezes menos 1, 5. Então, ela é alternante. Positivo, negativo, tá? Então, são formas de caracterizarmos a sequência PG, tá bom? Não esqueça disso. Vai aparecer aí em problemas. Alguns devaneios, né? A partir da definição da PG. Vamos supor que eu tenho aqui uma PG de 3 termos. Eu tenho aqui o termo médio. Começo por ele, AN. O posterior a ele é uma posição a mais, portanto, AN mais 1. O anterior a ele é uma posição a menos, portanto, AN menos 1. Quem que é o AN? O AN, que é o termo médio, será o anterior vezes uma razão. Definição da sequência PG, né? Portanto, AN é AN menos 1 vezes Q. Este Q que está multiplicando aqui, eu passo para lá e eu tenho que AN será igual a AN mais 1 vezes Q. 1 e 2. São duas equações, tá? Fazendo o produto destas duas equações, eu tenho que AN vezes AN vai me dar AN ao quadrado. Quando eu multiplico isto por isto, o que é que vai acontecer? Vai ficar AN menos 1 vezes Q vezes AN mais 1 dividido por Q, tá? Note que eu posso cancelar o Q. Cancelando o Q, o que é que sobrou? O AN ao quadrado, que multiplica o AN menos 1 vezes o AN mais 1. Tá? Então, eu tenho que AN ao quadrado é AN menos 1 vezes AN mais 1. Professor, eu estou confuso, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Tá, vamos voltar à fita. Quem é o AN? Está aqui o bichinho. É o termo médio da minha sequência. Né? Obviamente, se é termo médio, a sequência tem número ímpar de termos. Quem é o AN menos 1? É o anterior a ele, AN. Tá? Quem que é o AN mais 1? É o posterior a ele, AN. Então, eu posso enunciar isto aqui da seguinte forma. O quadrado do termo médio, né? Então, isto aqui, vamos escrever. Isto aqui é, eu acho que eu até escrevi isso, deixa eu só ver se eu não escrevi aqui. Escrevi. Então, eu tenho que o quadrado do termo médio será igual ao produto dos extremos. Isto é uma propriedade da sequência PG. Repetindo, o quadrado do termo médio é o produto dos extremos. Tá? É desta forma que nós identificamos isso aqui. De forma mais simples. Por que mais simples? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3 símbolos para expressar uma ideia. Aqui eu só tenho um símbolo expressando a mesma ideia, ou seja, um elemento que ocupa uma posição dentro da minha sequência. Então, eu digo que essa sequência é uma PG, o primeiro termo é A, o segundo é B, o terceiro é C. Claro que o B, quem é o B? É o A vezes Q. Quem é o C? É o B vezes Q. Portanto, o C é o A vezes Q quadrado. Não posso esquecer isso. Mas, uma vez que eu digo, que eu escrevi ali na frente, PG, isto aqui segue a regra, né? PG. Então, esta escrita pode ser transformada como sendo o quadrado do termo médio, B ao quadrado, é o produto dos extremos. Aqui.
Então, B quadrado é igual a AC. E é fácil você perceber isto, né? Opa, desculpe, cliquei errado aqui, peraí. Oh, caramba. E é fácil você perceber isso. Vamos colocar aqui uma PG qualquer. Por exemplo, uma PG em que o primeiro termo é 2, em que a razão é 3. Então, eu tenho 2, 6 e 18. Se esta observação ou esta conclusão que eu cheguei está correta, o que é que tem que acontecer? O quadrado do termo médio terá que ser igual ao produto dos extremos, 2 vezes 18. E não é que é verdade? Olha lá, 36 igual a 36. Então, esta é uma regra, né? É uma propriedade da progressão geométrica. Tá? Alguma dúvida? Não esqueça, quadrado do termo médio, produto dos extremos. Isto é uma constante. Ou ainda eu posso elevar isto a uma outra categoria. O quadrado do termo médio será igual ao produto dos equidistantes dos extremos. Então, se eu tiver aqui uma PG de 7 termos, por exemplo, esta razão permanece. Os equidistantes dos extremos multiplicados dão o quadrado do termo médio. Ou só, não entendi. Vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma sequência mais pequenininha. 1, a razão é 2. Então, 2 vezes 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 12, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui 48, né? Quem é o termo médio? É aquele que equidista dos extremos, tá? Quem que é o equidistante dos extremos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, o 6 é o equidistante, é o equidistante dos extremos, tá certo? Só que aqui está errado, escrevi a sequência errada. Ô, bicho burro, peraí. Então, aqui é 1, 2, caramba. 1, 2, 8, e ninguém falou nada, hein? 16, 32 e 64. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Agora eu consegui acertar. Faz parte. Bem, então eu tenho 1, 2, 3, este é o termo médio. 1, 2, 3, confirma o termo médio, né? Note que, sendo este o termo médio, ele equidista dos extremos. Então, 8 ao quadrado, 64. 1 vezes 64, 64. Né? Mas ele também é equidista se nós suprimirmos o 1 e o 64, ele é equidista, obviamente, de quem? Do 2 e do 32. Tá? E note, 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 32, também 64. E de forma semelhante, ele é equidista do 4 e equidista do 16. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 16, 64. Então, eu posso expandir esta ideia, né? O termo médio é o produto dos extremos, como sendo o quadrado do termo médio será o produto dos termos equidistantes dos extremos. Eu generalizo, né? Então, está aqui, ó, o 2, o 32 e, finalmente, o 4 com o 16. Por quê? Porque, sendo este o termo médio, ele é equidista dos demais.
Está entendido isso, minha gente? Isso é uma propriedade muito interessante e muito útil na resolução de problemas. Alguma pergunta? Professor, e se eu tiver um número par de termos? Aí, obviamente, não vale, não tem termo médio, né? Não existe esta possibilidade ou esta propriedade, ela não se verifica. Claro que esta regra, esta propriedade, esta característica é intrínseca à sequência de números ímpares de termo. As pares não seguem esta regra. Por quê? Porque não tem termo médio, né? Tá certo? Então, há de se ter número ímpar para que se caracterize o termo médio, para que se verifique a propriedade. Tá bom? É condição precípua sine qua non que ela seja número ímpar de termos. É aquela relação da PA, da média aritmética, eu consigo fazer com qualquer 3 termos ou eu também só preciso? Vai acontecer aqui. Você antecipou o próximo slide. Aqui, ó. Ah, ok. Ó, vou até, não vou falar, só vou botar o bicho para correr. O que apareceu aqui? O que é que você falou aí? Média na PA? Aritmética, Aqui agora vai ser média geométrica. geométrica. É a mesma propriedade, quer dizer, a mesma não. Há uma propriedade que nós chamamos de média geométrica. Então, vem aí uma informação importante, não só em termos de PG, mas muitas vezes um problema lá vem. Calcule a média aritmética, parará, parará. O que é a média aritmética? É você somar uma quantidade de dados e dividir pela quantidade de somadas. Se eu somo 2, divido por 2. Se eu somo 4, divido por 4. E assim sucessivamente. Então, isso é média aritmética. Mas daí ele fala, média geométrica é uma média pouco conhecida. Mas a média geométrica nada mais é decorrente da PG. Então, o que é que vem a ser a média geométrica? Né? É isto aqui. Então, vamos voltar aqui, peraí. Vamos voltar aqui agora no slide para que ele passe devagarzinho. Então, desculpe, do slide anterior, nós temos que o quadrado do termo médio é o produto dos extremos. Se o quadrado do termo médio é o produto dos extremos, a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo, me dá que o termo médio será a raiz quadrada do produto dos extremos. Escrevendo isso aqui de forma mais amigável, né? Vamos supor que a minha sequência seja A, B e C. Por que mais amigável? Aquilo que eu já falei, eu uso uma, duas, três, quatro símbolos para expressar uma ideia que eu expresso da mesma forma usando um único símbolo. Então, é muito mais amigável. Então, escrevendo esta ideia, usando aqui estes símbolos simplificados, eu tenho que B ao quadrado é igual a vezes C. Quadrado do termo médio é o produto dos extremos. Está aqui, nada diferente de lá. Se B quadrado é... Opa, esqueci aqui, desculpe. Aqui é AC. Se B quadrado é igual a AC, extraio a raiz quadrada. Isto implica que B é raiz quadrada de AC. E o B eu caracterizo agora como média geométrica. Então, o que é a média geométrica? É a raiz quadrada do produto dos extremos de uma PG. É a média geométrica. Está aqui. Tá bom? Muito bem lembrado por você. Mais alguma pergunta? Mas isso eu consigo fazer com qualquer sequência de 3 termos da... De 3, não interessa que seja de 3, de 5, né? de 7, desde que seja número ímpar. Porque, veja, o que é isto aqui? Ó? Isso aqui é que você tem que bater o olho. Deixa eu frisar aqui. Ó. É isto aqui que você tem que perceber. O que está escrito aqui? Quadrado do termo médio é o produto dos extremos. Mas, veja só, vamos supor que a minha sequência seja esta, ó. A, B, C, D e E. Quantos termos eu tenho na minha sequência? 5. Quem é o termo médio?
C. C. Então, o termo médio é C. Segundo a lenda, eu tenho que ter o C ao quadrado igual a A vezes Z. A vezes Z. Ou ainda, B vezes D. B vezes D. E se tivesse mais termos aqui, e assim sucessivamente, tá certo? Então, eu posso escrever que o C é a raiz quadrada de A vezes Z. Ou ainda que o C é a raiz quadrada de B vezes D. Isso aqui vai dar um termo, um número fixo, é uma constante. Por Eu quê? posso fazer D ao quadrado igual a E vezes C? Como é que é? B ao quadrado. Eu também. B ao quadrado igual a vezes C. Sim, desde que você, por exemplo, se você cancelar aqui este elemento, então você começa no C. Portanto, BCD, claro que você terá que cancelar esse. Então, C ao quadrado é B vezes D. O que interessa aqui não é a letra C, B, A. O que interessa aqui, que você tem que fixar, né, e perceber, é o seguinte: quem que é B? É o termo médio. Quem que é A? Quem que é C? São os equidistantes dos extremos. Então, a fala é, não é B, não é A, não é C. A fala é, o quadrado do termo médio é o produto dos extremos. Aí, não interessa como é que você chama o termo médio. Aqui, particularmente, ele é C. Os extremos são A e E, ou B e D. Se eu tenho uma sequência de mais elementos, né, vamos supor. Vamos escrever aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha A, B, C, D, E, F, G. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F, G, H, I. 8 e 9, né? Então, me desculpe. Então, quem que é o termo médio? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O termo médio, estes são extremos. Estes são extremos. Estes são extremos. Estes são extremos. Pronto. Sobrou o termo médio, o E. Então, eu posso escrever aqui várias relações a partir do termo médio. Observe. Quais relações eu posso ter, né? Então, eu digo que o E ao quadrado vai ser igual a quem? Ao A vezes I. Quem é A, quem é I? São os extremos. Então, A vezes I é o produto dos extremos. Por outro lado, eu posso escrever que o E ao quadrado, quem é? É B vezes H. Quem é B e H? São os equidistantes dos extremos. Note que se eu mato esse elemento e mato esse elemento, a minha sequência tem como extremos agora o B e o H. Né? Portanto, E quadrado é BH. Eu ainda posso escrever que o E quadrado é C vezes G. Ou ainda que o E quadrado é D vezes F. Então, não interessa como eu escreva. O que interessa é o significado do escrito. AI, extremos. BH, equidistantes dos extremos. CG, equidistantes dos extremos. DF, equidistantes dos extremos. Tá? Então, é assim que nós fazemos. Ou melhor, entendemos. Ficou claro? Sim, entendi. Ótimo. Mas, opa, desculpe, caiu agora sim. Mais um probleminha. Sendo o oitavo termo de uma PG meio e a razão meio, qual é o primeiro termo? Aí já o aluno começa a pensar bobagem. Nunca pense bobagem. Bote no papel. Não deixe a sua imaginação criar fantasmas que não existem. Só porque
o primeiro termo é meio, a outra razão é meio, você já começa, pô, isso não vai dar certo. É um pensamento que não funciona. Então, bota no papel. Espanta os pensamentos estranhos. Então, o oitavo termo é meio. Escrevi lá, a 8, um meio. A razão é meio, que é meio. E o que ele quer? O primeiro termo. Então, eu quero o primeiro termo. Note, coloco os dados, coloco o pedido, para que eu tenha claramente o que fazer e o que eu quero, né? Bom, o que é a forma do termo geral? É a n, a1, que n menos 1. Deduzimos lá no início, no primeiro slide, tá certo? A n é o quê? O n indica a posição, e eu tenho a posição do oitavo. Portanto, o oitavo termo será o primeiro termo que multiplica a razão 8 menos 1. Por quê? Eu fiz isto? Porque eu escrevo o termo que eu tenho em função do A1 e em função da razão. É sempre assim que eu escreverei, para que eu só tenha duas incógnitas, né? Conhecidas, ou a serem descobertas. A1 e Q. Então, eu escrevi o A8 em função do primeiro e da razão. Portanto, eu tenho A8 é meio, A1 eu não sei, a razão eu sei, é meio, 8 menos 1 costuma dar 7. Observe, o que eu obtive aqui? Uma equação, uma incógnita. Pronto, acabou o problema. Olha lá. Multiplicando, meio, não era para sair tudo de uma vez, mas paciência. Então, eu resolvo esta potência, isto é 1 elevado a 7, e 2 elevado a 7. Quando eu trago para cá, o 2 elevado a 7, que estava no denominador, aparece multiplicando aqui em cima. Portanto, eu tenho que meio, que multiplica 2 elevado a 7 sobre 1. Divisão de potência de bases iguais. 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta é 64. Portanto, eu descobri o primeiro termo, né? E aqui eu botei um bônus. Que bônus? Eu escrevi a sequência, tá? Eu escrevi a sequência. Então, tá aqui. Se o primeiro termo é 64, vou pô-lo aqui como primeiro. Se a minha razão é meio, quem será o posterior? Será o primeiro vezes a razão. Portanto, 64 vezes meio. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E bate com o dado do problema. Portanto, é uma forma de verificar se o meu problema está certo. Claro que com sequências pequenas, porque se fosse uma sequência grande, eu teria problemas. Tá? Deu para entender, minha gente? Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Pode sim, professor, tudo certo. Eu não vou deduzir a fórmula dos primeiros termos, vou deixar para a próxima aula. E estas fórmulas aqui também eu não vou falar delas, porque senão não vai dar para fazer mais um exercício que eu quero. Se for o caso, até gravo um vídeo e apresento em gravação para vocês. Que é só dedução, é teoria, nada muito complicado. Então, nós temos um problema aqui. Eu tenho uma PG, e esta PG, ela tem 5 termos. Tá? A soma, problema clássico, a soma dos dois primeiros, é igual a 32. E a soma dos dois últimos é 864. Quem é o terceiro termo desta sequência? Probleminha interessante. E, vez ou outra, o benditinho aparece, né? É o que nós chamamos de problema clássico. Então, começamos ali. Uma PG de 5 termos. Portanto, eu tenho lá que a minha PG
ela se compõe do A1, do A2, do A3, do A4 e do A5, tá? O que é que nós sabemos? É dado no problema que a soma dos dois primeiros é 32. Portanto, eu tenho que A1 mais A2 é igual a 32. E a soma dos dois últimos, 864. Portanto, A4 mais A5 é 864. Observe, o que é que nós temos aqui? Nós temos um sistema. Um sistema de duas equações, a quantas incógnitas? Quantas são as minhas incógnitas? 4? 4, correto. A1, A2, A3 e A5. Desculpe, A1, A2, A4 e A5. Eu tenho 4 incógnitas. Impossível de resolver um sistema 2 por 4, né? Mas eu posso transformar A2, A4 e A5 em A1 e razão. Aí eu só vou ficar com o A1 que eu já tenho e com a razão que vai aparecer aqui como incógnita, ou seja, duas equações a duas incógnitas. Então, é assim que é a técnica que nós usamos para resolver o problema. Ou seja, eu vou escrever todos os termos em função do primeiro e da razão, usando a forma do termo geral. Portanto, reescrevendo o meu sistema, eu tenho que A1 é A1 mesmo, mas quem que é o A2? O A2, né, será o A1 vezes a razão. Então, está aqui, 32. O A4, quem que é o A4? É o A1 vezes Q elevado a 3. Quem que é o A5? É o A1 vezes Q elevado a 4. Tudo isto é 864. Portanto, aquele sistema reescrito gerou este sistema. E o que que você percebe entre os sistemas obtidos? Que você tem agora A1, 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 Q, ou seja, duas equações a duas incógnitas. E aí a coisa fica tranquila, né? Então, eu vou chamar esta equação de equação 1, esta equação de equação 2. E, na sequência, eu faço 2 dividido por 1. Então, eu vou dividir a segunda pela primeira. Por quê? Porque a segunda é de maior expoente. Se eu fizesse a primeira dividido pela segunda, eu teria expoentes negativos, o que não é vantajoso. Então, olha só como que eu escrevo. Eu ponho a primeira, A1, vezes Q ao cubo, mais A1 vezes Q à quarta, igual a 864. Agora, eu vou colocar a segunda dividindo. Então, aqui vai ficar A1 mais A1, Q igual a 32. E vou dividir isto daqui. A hora que eu divido isto por isto, o que é que dá? A razão ao cubo? Veja, vamos melhorar aqui a coisa, ó. Vamos botar em evidência que eu acho que fica mais fácil de perceber. Eu tenho aqui o fator comum aos dois termos. Então, eu posso pôr em evidência. Olha só. Q ao cubo fica melhor assim. Que multiplica 1 mais... Melhor, posso até botar o A1 em evidência, ó. A1 vezes Q ao cubo. A1 que é o cubo dividido por A1 que é o cubo vai dar o quê? 1. Mais A1 que é a quarta dividido por A1 que é o cubo vai dar o quê? Q. Certo? Igual a
864. E a de baixo, né, eu tenho aqui, vou dividir isto, A1, em evidência, A1 por A1 dá 1, mais A1, que por A1 vai dar mais que. Isto é igual a 32. Assim, talvez fique mais fácil a percepção da resposta. Então, agora eu vou dividir uma pela outra. Ou seja, é isto dividido por aquilo. Quando eu divido isto por aquilo, o que é que eu posso fazer? 1 mais que multiplica, dividido por 1 mais que divide. Cancela. A1 que multiplica, dividido por A1. Cancela. Né? Então, de tudo, o que é que sobrou? Sobrou o que é o cubo. Ou seja, o que é o cubo? Quanto é que dá 864 dividido por 32? Vai dar 27, né? Isso? É. Se não tiver errado, está certo. Então, que é o cubo é 27. Se que é o cubo é 27, o que será igual a raiz cúbica, né? 3. Se o que é 3, o que eu quero mesmo? Ou se esqueci, eu quero a 3. Portanto, né? Se razão é 3, o que é que eu posso fazer? Olha aqui, ó. Substituo na primeira. Portanto, em 1 vai acontecer o quê? Que A1 mais A1 vezes 3 é igual a 32. Coloca o A1 em evidência. 1 mais 3 é 32. Portanto, A1 será o quê? 32 dividido por 4, que costuma dar 8. Portanto, agora eu tenho o primeiro termo, é 8. Eu tenho a razão, é 3. O que eu quero? Eu quero o terceiro termo. Então, vou escrevê-lo em função do A1 e da razão. O terceiro vai ser o A1 vezes Q quadrado. Portanto, o terceiro será o primeiro, que é 8, vezes Q ao quadrado, que é 27. Portanto, o terceiro termo será quanto? 72. Certo? Deu para entender a ideia, minha gente? Sim, professor. Então, qual é a estratégia para resolver o problema? Leia o enunciado e transcreva usando simbologia matemática. Aquilo lá das habilidades, né? Ao fazer isto, o que é que você percebe? Que você fica com 2 equações e 4 incógnitas. Então, a técnica é sempre escrever os elementos que você tem, os termos da sua sequência, em cima de A1 e razão, sempre, para que você reduza as variáveis a somente 2. Quais? A1 e razão. Uma vez feito isto, você tem aqui um sistema de 2 equações, que resolvido, resulta lá no encontro daquilo que você deseja no enunciado do problema, tá bom? Deu para entender a ideia? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, eu fico por aqui hoje, então. Já são 9h02, né? Para que vocês não se atrapalhem com o Zé Maria. Bom, minha gente, já que não tem dúvida nenhuma, eu posto para vocês aí os exercícios, os vídeos, as soluções e mais algumas considerações de teoria. E tem umas coisas interessantes aí, mas eu vou fazer em vídeo para poder poupar o nosso tempo de aula. E na próxima aula eu vou propor alguns exercícios, tá bom? Para a gente fazer. Um abraço a vocês, bom fim de semana.
Até mais. Professor também. Professor Tchau, também. professor. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Um abraço.